Eu sou Valmir Alves do Nascimento, sou mestre em Educação e Contemporaneidade e nós vamos trabalhar com a disciplina Teoria da História 2. Nesse terceiro bloco e o bloco final da disciplina, nós teremos como tema o marxismo depois de Marx, a microhistória, estudando aí dentro de microhistória a história política e a história biográfica, comentando um pouco o tema marxismo depois de Marx. Nós vamos ver aqui nesse bloco a questão principalmente da historiografia social inglesa. Nós vamos ver as contribuições de Palmer Thompson, nós vamos ver as contribuições depois de Le Goff e nós vamos ver a Escola de Frankfurt. Nós vamos trabalhar sobre essas temáticas. Na contribuição depois de Marx, ainda nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco da filosofia de Gramsci, né, e por que algumas pessoas acreditaram que depois de Gramsci, por exemplo, acabaria a influência do marxismo na historiografia. E aí que isso não ocorre. Nós vamos lembrar de Eric Hobsbawm, né, uma obra imensa, entender que, de alguma forma, os análises não foram marxistas, mas quando eles se dedicaram inicialmente a estudar, a pegar a história econômica como auxiliar, eles estavam, de alguma forma, trabalhando o que foi a temática principal na obra de Marx, que foi a economia. Depois nós vamos ver o que é essa história biográfica, né? A contribuição de Carlos Ginzburg, por exemplo, no livro, na obra dele, conhecida como O Queijo e os Vermes, né? Quando ele estuda a vida de um moleiro chamado Menóquio para explicar a religiosidade da época e as relações sociais da Itália, da época do século XVI, né? Então, um aspecto, a vida de um homem, o comportamento de um homem, as relações dele com a sociedade, pode explicar o comportamento de uma sociedade de modo geral. Carlos Ginzburg é especialista em fazer isso, né? Uma coisa muito interessante para a história. Ele leva você para o estudo do método indiciário, que está isso aí em outros textos, quem quiser pode procurar, saber sobre o que é esse método indiciário. Nós vamos ter a oportunidade de discutir sobre isso, mas entender que são discussões do presente, do mesmo jeito que José Carlos Reis faz na atualidade, uma historiografia que é fascinante, que está viva, que mostra a história dinâmica, dialética e agradável de se estudar, não é capaz de levar o educando a um posicionamento crítico nesse início de carreira. Vocês estão aí começando o terceiro semestre, vocês vão ter esses autores na vida de vocês o tempo todo, então é preciso que vá se familiarizando com essas obras. Nesse terceiro bloco nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, né, de discutir principalmente o Ginzburg e o José Carlos Reis. Nós vamos ver. Como avaliação desse bloco 3, nós vamos dar continuidade aos fóruns. O fórum final é o fórum 3, também valendo 10 pontos. E aí nós teremos a prova presencial, mas que será feita de forma online, né? Entendam isso. Na abertura do semestre eu vou dar orientações para que a tutora presencial explique para vocês. Todos vão ter que estar no polo no dia da prova, último dia de aula, que é o dia 25 de setembro, e vão fazer essa prova regular online, né? Vocês não vão, para evitar aqueles problemas de demora de dar resultado, porque são muitas turmas, é muito trabalho. Aí vocês vão ter a oportunidade de fazer sem nenhuma dificuldade. Mas a avaliação em síntese bloco, fórum 3 e prova presencial online. Como bibliografia, repete-se a exigência da leitura incansável do módulo, de análise do módulo da disciplina, mas leiam também Carlos Ginzburg, Os Queijos e os Vermes, leiam Peter Burke, Variedade de História Cultural, e volto a dizer, pesquisem textos em PDF, leiam as referências do texto, leiam o resumo, leiam
sobre o autor do texto, lá no pé de página já vai estar explicando, e vocês terão condição de fazer um terceiro bloco com muito sucesso, se seguirem essas recomendações. Eu conto muito com essa compreensão de vocês sobre a necessidade de ser disciplinado nos estudos à distância, não é? Não deixem jamais, se tiverem problema técnico nos computadores, e como chega para vocês, e como estão os equipamentos, participem para a coordenação, mas não deixem para participarem da última hora. É uma grande honra estar aqui com vocês, conto com a energia positiva de todos, vibrações positivas. Eu estou às ordens sempre, me solicitem, que eu estou aqui para trabalhar com vocês. Bom sucesso a todos e um grande abraço. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.